Pode Ali 2. Gravando. Agora devolvo pra decoração, senão fica um furo. Olá, seja bem-vindo a mais um Pod Ali. Na verdade, o segundo Pod Ali, onde semana passada tivemos o Pod Ali de inauguração, de estreia. E teve uma boa resposta, fiquei muito feliz. Superou as nossas expectativas. E aí, na semana passada, eu encerrei dizendo que o tema dessa semana, do segundo podcast, nós iríamos falar de autoestima. Esse é um tema em que eu sou completamente apaixonada, porque isso mudou a minha vida. E eu sou um case de sucesso no que se fala de autoestima. Só que eu precisei mudar o curso aqui da segunda edição. Porque hoje nós estamos no dia 4 de outubro, eu tô gravando esse podcast na terça-feira à tarde, e nós tivemos dia 2 de outubro o primeiro turno das eleições. E eu não quero, logicamente, eu não posso deixar passar este assunto desse momento em que se encontra o Brasil, em que se encontra o povo brasileiro. Não, esse não é um podcast de política. Semana passada começamos a falar de valores, de virtudes, de tomada de decisão baseada em princípios. E entramos na pauta política por quê? Porque valores, eles governam todas as nossas decisões, inclusive a decisão de voto, inclusive a escolha de um presidente, de um governo, de um curso de faculdade. Todas as nossas decisões, elas são baseadas pelos nossos valores, os nossos valores que guiam, que direcionam a nossa vida. Das menores decisões às maiores decisões. E essa semana eu quero aproveitar tudo isso que está acontecendo e continuar a falar desse assunto, que eu entendo que é extremamente relevante para esse momento. Bom, não é novidade se você já me acompanha em que eu sou cristã, e eu defendo os valores da família, eu defendo os valores da vida, da justiça e da liberdade. Então, se para você isso não compactua com os teus valores, sinta-se à vontade para trocar de podcast, para trocar de vídeo, porque eu não estou aqui para te convencer e também não estou aqui para ser convencida. E tá tudo bem. Eu entendo, eu me especializei nesse tema chamado valores, justamente. Então, eu entendo um posicionamento diferente do meu. Não existe absolutamente em nenhum momento aqui uma sensação de que os meus valores são melhores do que o seu. Não, eles apenas são diferentes, são divergentes. Para mim, eles são melhores. Para você, os seus são melhores e tá tudo bem. E eu não tô aqui para discutir e muito menos para tentar te convencer. Porque por melhores que sejam os meus argumentos, você não vai mudar o teu posicionamento. Porque o teu posicionamento ele é baseado nos teus valores. Os teus valores, eles estão num templo sagrado dentro de você. Você não vai mudar por mim e por ninguém. Então, não é minha pretensão. Agora, se esse tema te interessa, de entender um pouco melhor sobre princípios, sobre valores, esse é o lugar certo para você estar. E por isso que eu quero seguir no assunto da semana passada, usando agora esse canal para que você possa, então, ter uma nova perspectiva, talvez. Mesmo você que já seja cristão, mesmo você que já simpatize com um candidato de direita, ou você que está em cima do muro. Principalmente para você, eu quero falar no dia de hoje. O Brasil, ele está hoje num momento que não estamos numa guerra política. Estamos vivendo uma guerra espiritual. Guerra política, ela aconteceu muito tempo no Brasil. Na verdade, ela era uma guerra espiritual muito mascarada, muito bem maquiada de guerra política. Mas hoje, de maneira escancarada, realmente está sendo propagado aos quatro cantos que nós estamos vivendo uma guerra espiritual, da luta do bem contra o mal. E por que eu tô falando isso aqui? Porque isso tem a ver com valores, isso tem a ver com princípios. Se você não sabe quais valores você defende, eu quero te falar agora, fica fácil você descobrir. Se você defende todo o sistema socialista, comunista, se você é uma pessoa que se posiciona como alguém que defende a esquerda, que defende, é um eleitor do PT, fica fácil você descobrir os teus valores.
A mesma coisa se você defende o conservadorismo, se você defende a direita, se você defende e apoia e é um eleitor do Bolsonaro, também fica fácil você definir e entender quais são os seus valores. Pois bem, com base nisso, eu quero que você pare para pensar uma coisa. Todas as decisões que você já tomou na tua vida, todas, casar, separar, fazer faculdade, qual curso que você ia fazer, a criação dos teus filhos, absolutamente tudo. Morar fora, comprar um apartamento, vender uma casa, qualquer que seja, você tomou com base nos seus valores. E o que isso tem a ver com eleição? Eleição tem a ver porque agora você vai definir o futuro de uma nação. E a sua decisão, sim, faz diferença. Parece que não, mas faz diferença. Faz diferença principalmente para você. E eu espero de verdade que você tome um partido, que você tome uma decisão. Porque vai falar em apocalipse, que não é frio nem quente, é esmorno, por isso hei de te vomitar. Então, não fique em cima do muro. O diabo já fica em cima do muro. Então, não é legal você ficar no mesmo lugar que ele. Então, toma partido, toma decisão. Hoje, o que está acontecendo numa guerra espiritual, onde as pessoas estão se posicionando de uma maneira onde não pode haver dúvidas. E por que você tem que se posicionar? Porque você tem uma rede de influência. Porque você tem pessoas que te acompanham. Você inspira outras pessoas, independente do teu lado. Posicione-se, tome partido. Defenda os seus valores. Bata no peito e viva pelos teus princípios. Isso é fundamental, porque você se torna uma pessoa coerente. Porque se você diz que é justo, mas não luta por justiça, é a mesma coisa você querer se alimentar lendo só o cardápio num restaurante. Não dá você viver só da teoria. A teoria não sustenta, ela não enche barriga. Você precisa, então, se posicionar. Se posicionar de maneira a inspirar outras pessoas ao teu pensamento. Mas faça isso com conhecimento. Não arrisque-se a se posicionar onde você não consegue defender uma causa. Busque conhecimento. Hoje não tem formas de você continuar sem saber das coisas. Você recebe uma corrente maciça de informações. Hoje, qualquer veículo de informação, você tem acesso a uma fonte inesgotável. Só que cuidado onde você vai pesquisar. Presta atenção na fonte que você está vendo. Se você olhar hoje a indústria farmacêutica, você já vai entender por que agora eu já estou trazendo isso. Se você pegar a indústria farmacêutica, você vai ver que de umas décadas para cá, a indústria começa uma narrativa onde ela diz que a banha de porco faz mal. Coincidentemente, é quando ela começa a colocar no mercado o óleo vegetal. Ela começa lentamente numa narrativa a dizer que o ovo faz mal. Porque ela começa, então, coincidentemente, a colocar os cereais matinais na indústria. Ela começa, então, a dizer que a manteiga faz mal. Porque, coincidentemente, ela começa a te vender a ideia da margarina. Ela começa a lentamente dizer e publicar estudos de que o sol faz mal. Quando, coincidentemente, ela começa a botar no mercado o protetor solar. Ela começa, coincidentemente, publicar estudos de que o sal faz mal. Porque ela quer te vender um sal iodado. Um sal onde se reduz de 84 minerais que existem no sal, a indústria tira fora e joga fora 82, deixa só 2 e quer te vender. Então, toda uma narrativa é construída lentamente com puros interesses comerciais por detrás. Puramente interesses monetários. E essa narrativa vai ganhando força. E as pessoas vão recebendo essa narrativa e elas vão parando de se questionar acerca das coisas. Elas não buscam uma fonte. A indústria começa a pagar estudos, a financiar estudos onde ela fala que tem que comer de 3 em 3 horas. Por quê? Porque ela precisa vender os alimentos que ela produz. Então é lógico que para ela é interessante você se alimentar várias vezes por dia.
do que você ter uma prática de viver em jejum vários dias por semana, ou fazer 12 por 12, 16 por 8 em práticas de jejum. Você vai consumir menos alimento. E quanto mais você jejua, mais vontade você tem de comer saudável. Ou seja, mais você compra alimentos da natureza e menos produtos embalados, menos produtos industrializados. Mas aí tudo bem, eu não tô aqui para falar nem de alimentação, nem da indústria, eu tô aqui só para te trazer um ponto de reflexão. Então você vai olhar para todos esses estudos, para todas essas comprovações que margarina é mais saudável que manteiga, que ovo dá colesterol, que você só pode comer 2 ovos por semana, de que a banha de porco faz mal e o óleo de soja que é bom. E aí você vai pegar, se você rastrear, se você for para a internet, se você der um Google, não te toma muito tempo da vida, mas vai te abrir os olhos de uma maneira assombrosamente assustadora. Você vai olhar e você vai ver quem financiou esses estudos. Existem empresas que financiam e que pagam milhões por estudos. E imagina você quem deve ter financiado um estudo quando comprova que margarina é mais saudável que manteiga? Você acha que coincidentemente pode ser algum produtor de margarina? Sim. Se você olhar no Google, você vai descobrir a verdade. E aí você vai ver que o investidor, o patrocinador, é aquele que manda no resultado. Então, existe uma tendência. Sim, pesquisas muitas vezes são tendenciosas. É só você olhar as pesquisas eleitorais. Quantas delas erraram? Nos últimos anos, quase todas. E feio. Porque quem pagou a pesquisa tem interesse em ter um resultado favorável para si. Então, quando eu digo para você buscar conhecimento, de verdade, presta atenção na fonte que você está indo. Se você buscar conhecimento na Rede Globo, que tem um interesse, um viés ideológico de esquerda, você vai ver matérias que favoreçam a narrativa deles. Então, não basta você buscar conhecimento. Preste atenção, saia da massa de manobra. Para de ser manipulado por aquilo que você vê, por aquilo que você ouve, sem se questionar. Ouvir tudo e ficar com o que é bom. Inclusive, do que eu tô te falando, você não precisa acreditar em tudo que você tá ouvindo. Ou melhor, você não deve acreditar. Ale, mas eu posso? Pode, mas nem tudo te convém. Você pode acreditar em tudo que você lê na revista? Pode. Pode acreditar em tudo que fala na televisão? Pode. Mas nem tudo te convém. Por que nem tudo te convém? Porque nem tudo te é lícito. Nem tudo é para te construir. Nem tudo é para ajudar. Então hoje a gente pega toda uma narrativa do sistema. Sim, existe um sistema que governa este mundo, isso está na Bíblia, que o mundo jaz no maligno, o mundo não é o planeta Terra, o mundo é o mundo, a frequência, aquilo que governa este mundo. E esse sistema, muito bem desenvolvido, muito bem desenhado, diga-se de passagem, arquitetado de uma maneira bastante astuta, esse sistema ele veio para te aprisionar. Para aprisionar você, para alienar você, para fazer você não ter pensamento próprio, para fazer você não entender qual é o seu valor, fazer você não conhecer a sua identidade. A prova disso é se você olhar para todo aquilo que você aprendeu desde a escola, desde o ensino fundamental, desde o ensino médio, desde a faculdade, caso você tenha feito, especializações, cursos técnicos, pós-mestrado, em nenhum lugar te ensinaram sobre você. Mas você teve que aprender na marra. Quem foi Napoleão Bonaparte? Quem foi Tiradentes? Quem foi Dom Pedro? Quem foi Joana d'Arc? Uma série de personalidades te foram ensinadas ao longo do teu desenvolvimento educacional. Mas ninguém teve interesse de dizer para você quem você é. E talvez você nunca tenha pensado sobre isso. Só que
Por que nunca te ensinaram quem você é? Quem organizou essa narrativa? Quem organizou essa linha de pensamento, né? Evolução do pensamento, como se fala? Quem fez isso? Quem fez tinha um interesse. Agora, enquanto você não se questionar acerca das coisas, você pode ter certeza que alguém está se questionando por você. Enquanto você não pegar na sua mão o controle da tua história, você pode ter certeza, você está entregando o controle na mão de alguém. Enquanto você não for atrás de conhecer quem você é, você pode ter certeza que você vai ter que viver a tua vida aprendendo só sobre os outros. Por quê? Porque uma vez que você se conhece, uma vez que você descobre a sua identidade, você passa a entender de que você pode muito mais do que aquilo que o sistema diz para você. Que você não é só isso. Deixa eu te falar uma coisa. Existe um banquete à sua disposição. Só que o sistema fez com que você tivesse que acreditar que você tem que se contentar só com as migalhas que o sistema te oferece. Sim, todo o sistema que existe na nossa volta, ele foi arquitetado minuciosamente para hoje te controlar em todas as áreas da tua vida. Você hoje não pensa muitas vezes por si mesmo. Você replica um padrão de pensamento que te foi imposto e repetido tantas vezes que você não se questiona. E existem duas formas de você aprender algo na tua vida. Ou pela repetição, ou pela emoção. O sistema é campeão em te ensinar pela repetição. Porque sempre ele bate na mesma tecla. Sempre ele bate. E você percebe isso porque a maior parte das pessoas pensa igual. A maior parte das pessoas, elas recebem as marteladas do mesmo jeito, na mesma frequência, na mesma ordem. Então, as pessoas pensam muito parecido. Por isso que as pessoas conseguem hoje, por isso que o sistema hoje consegue ter na massa, uma massa de manobra. Em que são pessoas que recebem a informação, elas dizem amém, elas não se questionam, e elas tomam aquilo como verdade e elas saem repetindo. Se você é essa pessoa, eu quero te pedir uma coisa. Busca conhecimento. Pense por você. Descubra quem você é. Descubra a tua identidade. Aprenda a pensar por você. Porque aí sim, você vai se sentir autônomo na tua vida. Você vai sentir que você realmente é capaz de gerir a tua vida, de pensar por você mesmo, sem depender do que a grande população pensa. E para isso você vai ter que caminhar contra a manada, muitas vezes, meu querido, minha querida. É um preço que se paga. Mas o preço da alienação, ele é muito mais difícil, ele é muito mais pesado. Ele é muito mais sofrido. E quando você começa a pensar por você mesmo, você começa a entender de que muitos anos você foi influenciado a pensar do jeito que eles queriam que você pensasse. Num primeiro momento a sensação é que a gente é um trouxa. Eu me senti assim. E aí quando eu comecei a pensar por mim, quando eu comecei a entender quem eu era, quando eu comecei a entender e descobrir quais eram os meus valores, eu na época trabalhava na indústria farmacêutica. E a indústria corrompia todos os meus valores. A indústria faz parte do sistema. E por corromper todos os meus valores, eu comecei a adoecer. Adoecer muito. E aí, quando eu entendi o que estava acontecendo, eu não tive outro caminho. Eu precisei tomar uma decisão na minha vida. Só que essa decisão, ela foi pautada por princípios, por valores. Não por opinião, por conselho ou por um desequilíbrio emocional. Ela foi pautada por princípios. E decisões pautadas por princípios, elas não geram arrependimento. Decisões pautadas por princípios, elas nos geram convicções. E convicções, eles se tornam um combustível
para que você siga em frente mesmo nas maiores dificuldades. E é por isso que nesse momento, no momento em que o Brasil está vivendo, pessoas virtuosas estão se levantando. Pessoas que conhecem e entendem suas virtudes, que defendem e vivem pelos seus valores, elas se posicionam. Porque não existe paz sem guerra. E não existe vitória sem luta. Então, se você hoje não sabe ainda para que lado você vai, eu quero de uma maneira imparcial aqui te falar. A esquerda, ela defende uma série de valores. Fica bem fácil quando você entende quais são os valores que a direita defende. A esquerda quase que ela defende basicamente o oposto. A direita defende liberdade, liberdade religiosa, justiça, ela defende família, ela defende honestidade, ela defende uma série de valores, tá? Eu até tenho aqui muitos anotados, tá? A esquerda vai defender o quê? Corrupção, drogas, aborto, injustiça, impunidade. Então, você só precisa entender quais os valores que você vive. Entenda uma coisa, esquece quem é Bolsonaro, esquece quem é Lula. Eles são valor meio. Se você não assistiu o Pod Ali da semana passada, eu te aconselho a voltar lá e assistir, porque tá incrível. Eu falei sobre valores meios e valores fins. Bolsonaro e Lula são valores meios. Você precisa entender sobre valores fins. Valores fins são os seus princípios. Você precisa viver e morrer por eles. Ai, Alessandra, mas eu não gosto do Bolsonaro. Ele é muito grosso. Deixa eu te falar uma coisa. Você já ouviu falar sobre temperamentos? Então, deixa eu te falar bem rápido aqui, tá? Existem 4 temperamentos. O colérico, o sanguíneo, o fleumático e o melancólico. O colérico é regido pelo fogo, o sanguíneo pelo ar, o fleumático pela água e o melancólico pela terra. Tudo bem? Pessoas coléricas, que são pessoas regidas pelo fogo, são pessoas enérgicas, são pessoas ousadas, são pessoas até impacientes, porque o fogo é um elemento quente que libera energia. Pessoas sanguíneas são pessoas movidas pelo ar, um elemento quente de expansão que também libera energia. São pessoas mais dinâmicas, mais influentes, que gostam mais de socializar. Pessoas fleumáticas regidas pela água. São pessoas mais pacientes, sabe aquela pessoa consistente, naquele ritmo que a água sempre corre igual? Então, são pessoas mais adaptáveis, não gostam de conflito, igual a água. Quando a água encontra um obstáculo, ela não bate de frente, ela contorna. Pessoas fleumáticas são incríveis, porque elas são boas mediadoras de conflito. Pessoas melancólicas são regidas pela terra, são pessoas mais processuais. São pessoas mais analíticas, mais frias, mais racionais, mais criteriosas, mais perfeccionistas. Todas com as suas forças, mas também todas com seus pontos de risco. Então, só que temperamento não mede caráter. Temperamento é a maneira em que é uma estrutura mineral do ser humano e é uma forma em que eu tenho preferência de interagir com o meio. Então eu sou uma pessoa colérica sanguínea. A maneira como eu me expresso, a maneira como eu interajo, a maneira como eu ando, a maneira como eu executo as minhas atividades é de uma maneira mais enérgica, mais falante, mais voltada para pessoas, com mais linguagem corporal, com mais expressão facial, com um tom de voz mais firme, mais ousada, mais enérgica, com mais energia para bater de frente com problemas, mais impaciência. Esse é o meu temperamento, isso não mede o meu caráter. Existem 2 outras camadas, que aí vai falar, a primeira, imagina você um iceberg, então você vai olhar aqui na tela, que tem uma figurinha, né, um iceberg. Tem a ponta do iceberg, ali são os nossos temperamentos, que é o que as pessoas veem de nós, que as pessoas enxergam quando elas estão nos vendo, é aquilo que você vê de você vê nos outros, os outros veem em você, tudo bem? É a parte observável. A segunda camada, logo abaixo da linha d'água, é onde você tem as tuas motivações, os teus impulsos, as tuas emoções. E a última e mais profunda é a parte sobre sua mente, como sua mente funciona, tá? Como é seu padrão de tomada de decisão. Aqui sim eu já consigo entender muito mais do teu caráter
do que olhando para o teu temperamento, para o teu comportamento. Primeira camada é observável. Todo mundo vê. Não precisa você me conhecer, que basta você ver um vídeo meu que você sabe que eu já gosto de falar, que eu gesticulo, que eu sou meio da pá virada. A segunda camada é semi-observável. Você não consegue ter tanta certeza do que me impulsiona, o que me motiva, como você consegue ter certeza do meu comportamento. Mas a última camada, como a minha mente funciona, você não consegue saber. Porque é não observável. Isso acontece na nossa mente num processo inconsciente. Isso chama axiologia. Isso é uma ciência. Eu não estou falando para você aqui de achismos. Pois bem, dentro dessa última parte do padrão de tomada de decisão, existem 3 dimensões do pensamento. Eu não quero me aprofundar numa parte técnica, mas eu quero te falar isso porque isso é extremamente relevante para você entender do teu julgamento, do que você está fazendo, em especial com o Bolsonaro. Que a narrativa da grande mídia fez você, muitas vezes, odiar ele, achar ele um bruto, um grosso, achar ele mal preparado, achar ele um genocida, um fascista, um homofóbico, um racista, qualquer coisa. Porque a grande mídia, quem está pagando essa matéria, tem interesse de te fazer ele ser exatamente desse jeito que eles desenharam, tá? Então eu quero pegar esse gancho, não quero ser muito técnica, mas eu preciso te explicar isso. Então você vai pegar a última parte, tem 3 dimensões do pensamento. E ali nós desenvolvemos 3 coisas importantes: empatia, pensamento prático e julgamento de sistemas. A empatia, todas as 3, elas vão de 0 a 10. Isso é uma ferramenta científica que a pessoa responde um questionário e nós conseguimos entender como a mente dela funciona. A empatia, ela vai de 0 a 10. O pensamento prático de 0 a 10, julgamento de sistema de 0 a 10. A empatia me diz a clareza com que você consegue se colocar no lugar das outras pessoas. A clareza com que você... A sensibilidade que você tem com os outros. Quanto é a sua empatia? Sua capacidade mesmo de se colocar no lugar das pessoas. O pensamento prático vai falar a capacidade que você tem em tomada de decisão prática, em resolução de problemas. E o julgamento de sistema vai te falar a clareza sobre certo e errado. Eu garanto para você, eu não tenho ainda o relatório do Bolsonaro, mas eu garanto para você que ele é um homem de alto julgamento de sistemas. Porque ele tem um julgamento de sistema, ele tem clareza sobre certo e errado, ele tem clareza sobre regras, sobre lei, que isso está dentro do julgamento de sistemas, ele tem empatia pelas pessoas, só que ele tem um temperamento colérico. Então a única coisa que você vê nele é a impaciência, às vezes é um pouco bruto, às vezes é um pouco ousado demais, é uma pessoa que não segue muito protocolo, porque tem baixo temperamento melancólico. Isso eu estou te falando por observação. Mas eu garanto para você que ele é um homem que ele tem clareza sobre o certo e o errado. Tanto que ele tem, para mais de 30 anos de vida, carreira política, sem acharem 50 centavos de corrupção dele. Tudo bem? Então você está julgando um livro pela capa. Ah, porque ele é grosso. Ele é grosso, mas tem caráter. Ele é grosso, mas ele tem clareza. Ele quer fazer o que é certo. Ele luta por justiça. Vamos pegar qualquer outro político que você pode imaginar na tua cabeça. Ele pode ter um comportamento politicamente correto. Fala manso, fala bonito, discursos que muitas vezes nem são eles que nem saíram deles, foram escritos por outras pessoas com um grande conhecimento jornalístico, pessoas que são ás na comunicação. E aí eles falam aquele discurso quase que romântico, né? Só que, na verdade, pessoas que às vezes vão ter no seu caráter totalmente desviado. Pessoas sem integridade, sem escrúpulos, sem empatia, em que só estão preocupadas com o resultado, com o seu próprio bolso. Mas aí você olha aquela pessoa mais doce falando, e aí ela te engana, porque você está julgando um livro pela capa. Então para de fazer isso. Porque você é a mesma coisa. Eu não posso julgar você por uma conduta. Bolsonaro erra? Erra. Fala besteira às vezes? Fala besteira. Você não. O alecrim dourado que nasceu no campo nunca falou besteira. Eu nunca falei besteira. Sim, nós falamos besteira. Mas muito mais importante é a minha conduta, o meu caráter, do que aquilo que você vê. Não somos os nossos comportamentos. Não somos aquilo que os outros enxergam. Somos muito mais que isso. Então, para que a gente consiga aqui
trazer um fechamento. Lute por seus princípios. Viva por seus valores. Morra por eles se for necessário. Torne-se uma pessoa virtuosa. Para de fazer parte da massa de manobra. Busca conhecimento. Olha qual a fonte. Entenda daquilo que você precisa para se posicionar, porque muitas vezes você não se posiciona por falta de conhecimento, então só falta conhecimento. Mas não fique em silêncio. O Bolsonaro, ele promoveu toda a campanha dele de 2018 com o versículo de João 8,32. Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade não é um ato, a verdade é uma pessoa, chamada Jesus Cristo. Quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, busque a verdade sobre os fatos. Jogue luz sobre as coisas. Entenda que o sistema quer te controlar. E enquanto você não pegar o controle da tua vida, alguém vai continuar controlando a tua vida. Controlando teu casamento, tuas finanças, controlando teu padrão de pensamento, controlando a forma que você pensa. E mais importante, pare de julgar o comportamento das pessoas. Olha para aquilo que é mais profundo. E você só consegue fazer isso quando você sai da massa de manobra. Começa a se questionar. Tira o véu da frente. Olha o que tem por trás. Olha por outras perspectivas. Busca outras fontes. Conversa com outras pessoas. Busca conhecimento. Aí sim. Aí você vai começar a entender que quando você sabe pelos valores que você vive, você nunca mais se corrompe. Existe um banquete à tua disposição. Para de se contentar com migalhas. Esse foi o segundo Pod Ali. Se você me acompanhou pelo YouTube, dá um like aqui. Se você está me assistindo pelo Instagram, compartilha esse vídeo com alguém que você acredita que vai ser importante com que essa pessoa saiba. Semana que vem a gente tem o terceiro Pod Ali. Eu não quero deixar o tema aqui porque tudo vai depender aí do que vai acontecer nessa próxima semana e eu quero sempre poder estar trazendo assuntos que de fato são relevantes para você, mas em algum momento, fica tranquilo, a gente vai falar de autoestima. Esse é um tema que direciona muito o Instituto Ale Balbinot, então é lógico que esse tema não vai ficar esquecido, a gente vai falar muitas e muitas vezes sobre isso. Então, obrigado por estar comigo aqui, um beijo no teu coração, Deus te abençoe e a gente se vê na semana que vem no próximo Pod Ali.